Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 20 de outubro de 2025. E nesse horário nós realizamos a nossa palestra pública das segundas-feiras, né? E hoje nós vamos estudar um tema desta obra, que é Convites da Vida, né? Vou colocar aqui bem bonitinho para todo mundo ver. Convites da Vida. Psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E o tema está no capítulo 2, Convite ao Amor. E esse tema inicia com a passagem do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E quem vai fazer a nossa palestra, nossa querida irmã, é a vice-presidente da nossa Casa Espírita, Denise Fernandes, né? Ela é que vai conversar conosco sobre esse tema tão importante. Mas antes da gente iniciar aqui o nosso estudo, eu vou ler uma pequena página desse livro, né? É um livrinho que a Carmen gosta muito, Ânimo, de Lorival Lopes. E a página escolhida para hoje é Descobrir-se. O autor Lorival Lopes diz assim: Como descobrir o valor da vida? A tua vida é algo superior, indefinível, mas tu precisas aceitá-la e enriquecê-la, a fim de que ela te mostre o seu valor. Descobre-te e, como resultado, aparecem-te alegria, saúde, beleza e felicidade. E se é assim, por que desprezar o interior? Volta-te para dentro, preserva o coração e vê ali uma força que quer se manifestar, aparecer, brilhar, resolver problemas, perdoar ofensas, despertar espiritualidade e fazer um progresso integral. Oxigena-te e aprofunda-te na vida. Melhor descobre o fundo das águas quem tem mais oxigênio. Então, nesse momento, né, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, ao nosso querido irmão, que poderíamos chamar de amor, Francisco de Assis, né? Que sempre deixou aquela linda frase, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor, né? Onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver tristeza, que eu leve alegria, né? Senhor, ajuda-nos a nos vencermos. Dai-nos ombros fortes para podermos atravessar, né? Todos esses obstáculos, vencer todos esses obstáculos. Dai-nos força, sabedoria, para que possamos ver a verdade e não nos deixarmos envolver pelas sombras, pelas trevas. Que possamos ver bem claro o perigo que se avizinha e que possamos buscar sempre esse evangelho divino, que é o evangelho de Jesus, porque ali está a nossa receita para tratarmos da nossa saúde espiritual. Porque somos espíritos imortais e precisamos nos conscientizar disso. Por isso, Pai, te rogamos coragem, força, e que nunca estejamos abandonados, ou que nunca nós nos afastemos dos bons amigos, porque quando nos afastamos deles, sofremos terrivelmente. E assim, Senhor, nessa noite quero te rogar a tua bênção para a nossa irmã Denise, que ela possa ser inspirada, que ela possa nos trazer o fruto dos seus estudos para nos ajudar a complementarmos tudo aquilo que ouvimos da noite de hoje e solidificar esses conhecimentos, mas, acima de tudo, nos convencermos de que precisamos colocá-los em prática. Te rogamos também, Pai amado, a tua proteção para todos nós, para os nossos familiares, para os nossos amigos,
para a nossa irmã Denise, que seus bons propósitos, sua vida seja envolvida de muito amor e de muita misericórdia. E também pedimos, Senhor, para todos aqueles que nesse momento sofrem por agressões de outros, ou então porque escolheram o caminho equivocado. Eles precisam de consolo, esclarecimento e de muito amor, Senhor. Tem piedade de todos eles, tem piedade de nós. E assim, envolvidos por essas bênçãos que caem do alto sobre cada um de nós, te pedimos amorosamente que nos permita dar por iniciado o nosso estudo da noite hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Queria, antes de iniciarmos aqui, mais uma vez, agradecer a todos os irmãos pelo carinho, pela atenção, pelas boas vibrações que me enviaram nesse período onde eu estive afastada por problemas de saúde. Eu e meu marido, né, agradecemos muito a todas as vibrações dos amigos queridos. E como eu já falei para todos, que bom ter amigos queridos. Não é verdade? Então, e nós temos um grande amigo querido, que é Jesus, que é Francisco de Assis, que são os nossos benfeitores. Vamos honrá-los com a nossa, com a renovação, com a nossa renovação espiritual, com a nossa mudança de conduta. Que Deus abençoe a todos nós. Denise, a Graças a palavra Deus. é com você, tá? Você sabe que tem até 7h15, 7h20 para fazer as suas considerações. Pode Ok, começar. muito obrigado. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Vocês sabem, né, que eu não sou palestrante, eu sou estudante. E de vez em quando a gente precisa repetir o ano para para reforçar, né? Para reforçarmos esses conhecimentos em nós. Mas não é necessário repetir sempre, não é mesmo? A gente pode fazer uma segunda época, né, Rose? Fazer uma segunda época, se recuperar e seguir adiante. Então, como Rose falou, o estudo da noite de hoje, eu vou compartilhar, tá? Um pequeno painel. O estudo da noite de hoje é do livro Convites da Vida. E esses convites são muitos, são convites muito bons, né? O primeiro capítulo foi na semana passada, é isso? Por outra amiga nossa. E hoje o capítulo é do convite, do capítulo 2 do convite ao amor. Vou compartilhar agora, Rose. Eu gostaria que se me dissesse se está tudo ok. Ah, clica e está aqui, está aparecendo para gente. É embaixo, né? Que faz a apresentação. No caderninho. Aumenta aí e abre o caderninho. Tá ótimo, apareceu. Ótimo. Eu aqui não estou vendo todo, totalmente, por causa do. Tá Vou tirar aparecendo, aqui. tá aparecendo. Isso. Então, esse é do livro Convite da Vida. A gente sabe que o Convite ao Amor foi escrito por Divaldo Pereira Franco, pelas mãos abençoadas de Divaldo, e que nos trouxe essa mensagem foi a nossa querida Joana de Ângeles, em que temos aprendido a compreender um pouco da sua visão, da sua mensagem que ela nos trouxe, e que nós possamos compreender e utilizá-los na nossa vida, porque a Joana de Anjos tem essa compreensão da psique humana e ela veio nos trazendo, através do querido Divaldo, todas essas mensagens para que nos desse suporte para passarmos por esse período que atravessaremos, né? Que estamos atravessando no momento. Então é muito bom ler, reler, repetir a leitura, né? Para que a gente possa absorver e compreender
e trocando com os outros amigos, né? Fazendo montando esse quebra-cabeças, né? Que a gente recebe a mensagem de um irmão espiritual, a mensagem de outro, e a gente vai montando o nosso quebra-cabeça, absorvendo de acordo com a nossa evolução, com, com a nossa visão das coisas, com as nossas experiências, né? Em todas essas existências da nossa vida. Então vamos ver esse convite ao amor que Joana de Ângelo nos traz. E como a Rose falou no início, ela utilizou as palavras do mestre registradas por João no capítulo 13º, no versículo 34 do Evangelho de João, o evangelista. O amor é o estágio mais elevado do sentimento, né? Um novo mandamento vos dou, que vos amem uns aos outros. Então, sendo o amor o estágio mais elevado do sentimento, a gente tem que buscar compreender todas essas mensagens que nos chegaram, porque não há outro jeito, não há outra forma, não há outra, outro material para se utilizar para que a gente consiga eh, passar por todas essas provações que temos passado, se não for pelo amor. Jesus já nos disse há tanto tempo, já refletimos muito a esse respeito, mas parece que a gente não introjeta, né? Porque o que Jesus quer é que a gente pegue esses conhecimentos que ele trouxe e apliquemos em nós mesmos, para a nossa felicidade, né? Para a nossa felicidade, para o nosso desenvolvimento, nosso equilíbrio. E Joana de Ângeles iniciou falando sobre esse homem que realmente ama, né? O homem somente atinge a plenitude quando ama. Então, o que a gente tem agora ainda não é um amor, mas é um ensaio do amor, né? Que nós estamos fazendo no momento é o ensaio ao amor. Enquanto anseia e busca ser amado, foge o homem à responsabilidade de amar e padece infância emocional. O que que acontece na nossa infância? Quando somos criança, quando fomos criança, várias vezes, a gente chora muitas vezes, né? Chora por qualquer motivo, chora sem motivo nenhum. A gente não tem amadurecimento. E quando a gente procura ser amado, ao invés de amar, é uma fuga à responsabilidade de amar. Só quer ser amado e não quer amar, não quer dar, somente receber. É egoísta, né? No contexto social da atualidade odierna, quer dizer, do dia a dia, do que estamos agora, na modernidade, né? Esse contexto social. Todavia, diz Joana de Ângeles, a expressão amor sofre a desvalorização do seu significado para experimentar a decomposição do tormento sexual que não passa de instinto em desgoverno. A gente sabe, né? Muitos de nós fazemos essa mistura, esse torcendo essas coisas, né?
Nesse contexto que estamos agora, a gente deturpa as coisas. E a expressão amor foi completamente desvalorizado, porque foi restrito à parte sexual somente e à parte egoísta do ser humano, porque ele quer ser amado. E essa palavra ficou banalizada, banalizada, porque a pessoa, o ser humano, não retira da palavra que nosso mestre nos trouxe o exato sentido, o exato valor. Sem dúvida, continua Joana, o sexo amparado pelo amor caracteriza a superioridade do ser. Então, quando a gente fala da humanidade, a gente está falando da maioria, né? A gente não está falando de toda a humanidade, uma grande parte. E claro que, como nós estamos em níveis diferentes de maturidade, uns têm mais entendimento, têm um entendimento melhor do que outros. Uns têm um entendimento é, desviado, mas consegue compreender algo sobre o amor. Então, esses seres que já conseguem se amar e se unem para o sexo, é um, é uma expressão de superioridade no campo de desenvolvimento, né, da parte espiritual. Porque você aliar o amor, o sexo ao amor, o amor ao sexo, é que faz com que a nossa humanidade possa se desenvolver, não é mesmo? A gente precisa disso para poder termos os nossos filhos, para poder aumentarmos o número de seres humanos, porque necessitam, todos os espíritos necessitam de um corpo humano para poder refinar o seu ser, né? Refinar a sua materialidade. Então precisa da matéria exatamente para tratar a matéria. Vamos lá, vamos lá. Então, vou retomar aqui, tá? Sem dúvida, o sexo amparado pelo amor caracteriza a superioridade do ser, facultando-lhe harmonia íntima e perfeito intercâmbio de vibrações e hormônios a benefício da existência, né? Porque cada um precisa da existência do seu corpo para lapidar o seu espírito, lapidar você, espírito. Sexo sem amor, porém, representa a regressão da inteligência às formas primeiras do desejo enfrene, com o comprometimento das aspirações elevadas em detrimento de si mesmo e dos outros. A Joana de Ângeles toca em certas questões que muitos de nós não sabemos lidar, né? Exatamente por causa dessas visões diferentes que cada um tem, cada um é um, né? Somos individualidades. Muitos preferem fazer o sexo sem amor, sem compromisso, né? E, e isso representa uma regressão à forma primitiva do ser humano, lá do início. Mas cada um tem o direito, tem o seu livre-arbítrio e tem as suas experiências, o seu modo de pensar. Então, como que nós podemos auxiliar esses irmãos, a esse ser humano, a, a olhar o sexo e o amor de forma distinta,
né? E poder exatamente saber o significado de cada um, né? Então, Joana fala que por essa razão, né, por esse comprometimento, né, que a gente se coloca dependendo do sexo sem amor, sexo com amor, a gente vige em todos os departamentos do cosmos a mensagem do amor. Então, por essa razão mesmo, né? Porque o comprometimento que cada ser tem, se for ficar relacionado somente preso ao sexo e não ver a parte do amor, não vai elevar os seus sentimentos e não vai se ajudar, nem a si, nem vai ajudar os outros também. Então, como é que podemos ajudar? Em conversas, né? Quando o assunto surgir, pelos nossos próprios comportamentos, né? Pela nossa experiência de vida. Então, as pessoas, a gente sabe que as pessoas se seguram, se apercebem mais das coisas pelo que elas veem e pelos exemplos que lhes são dados. A gente sabe disso, que nas redes sociais, vários exemplos aí são copiados por outras pessoas que ainda não estão no conhecimento da sua espiritualidade, ainda não conseguiu perceber que o mundo, essa existência aqui, não é para. Deus não nos deu, não nos trouxe aqui para ficarmos o tempo todo no parquinho, né? Na diversão, na brincadeira. E uma hora a pessoa amadurece. Estamos amadurecendo, né? Porque a gente cada vez mais tem ouvido e conversado e visto que as pessoas estão sendo tocadas, sim. Que parece que está todo mundo como zumbis, seguindo a outros exemplos, mas de pouco em pouco, de acordo com cada religião que Deus colocou nesse mundo para atender a todo esse público, né? A espiritualidade, o amor divino, procura sempre maneiras de auxiliar-nos. Então, Joana de Ângeles e outros espíritos que vieram antes de nós e que a gente tem o conhecimento, e aqueles que a gente não tem o conhecimento também, que a gente não tem conhecimento de tudo, né? É, nos traz essa mensagem de amor que fica pelo cosmos e que essa mensagem de amor que nos trouxe o nosso Mestre Jesus, de amor do Pai por nós e, e do amor que temos que ter uns com os outros. Então, pelo exemplo e pelo que fizermos, é que a gente vai levar essa mensagem adiante. E Joana de Ângeles, continuando nesse, nesse texto, ela diz assim: que na perfeita identificação das almas, o amor produz a bênção da felicidade em regime de paz. Quando se fala na perfeita identificação das almas, muitas pessoas creem naquela alma gêmea, não é? E é interessante o que Leon Denis nos fala a esse respeito. E antes de Leon Denis, perdão, o Hermínio de Miranda, no livro Diversidade dos Carismas, no capítulo 4, item 9, nos diz assim: é preciso lembrar que amor não é paixão.
O amor precisa saber renunciar, se e quando necessário, mesmo porque ele somente poderá realizar-se em sua plenitude quando ambos estiverem totalmente libertos de compromissos com outras pessoas. Então, quando a pessoa pensa que essa alma gêmea é, eu conheci minha alma gêmea, que vai ser isso pro resto da vida. E a gente não tem noção, né, de que a nossa vida é uma só, né? E, e é tomado por essa paixão, achando que essa paixão é um amor, né? A pessoa acaba assumindo compromissos com outras pessoas e não vão, poder estar livres desse compromisso, né? E somente estarão esse amor que você acha que é o seu amor mesmo para a sua vida toda, só será em plenitude quando cada um tiver cessado os compromissos que tem com outros. Então, quando as pessoas buscam outros parceiros, vários parceiros, achando que é o amor da sua vida, e vai trocando, e quando realmente encontra o amor da sua vida, e você está com compromisso com outro, é necessário que você abra mão desse amor, porque já assumiu o compromisso. Então, essa é a liberação que Hermínio de Miranda está falando aqui. Essa liberação nunca vem através do ódio, que apenas o ódio apenas consolida os vínculos entre os que se detestam, mas pelo amor que converte adversário em amigos. Então, você não vai se libertar pelo ódio. O ódio é que faz o vínculo entre as pessoas, é que a pessoa fica presa à outra pelo ódio. Somente o amor, o verdadeiro amor, que não é a paixão, como diz Hermínio de Miranda, é que vai fazer que esses vínculos, né, se desfaçam, mas pelo amor. E eu tô com um probleminha aqui para enxergar. Eu coloquei o texto muito em cima. Perdão, acabei pulando. Eu não estou enxergando. Só um momentinho, gente, que eu tenho que voltar. Ah, aqui. Pronto. O próximo é esse aqui. Esse texto. Ah, guardei o livro. Rose, pode dar uma leiturinha aí no início, por favor, na primeira linha, para mim? Porque eu não estou conseguindo enxergar aqui. Eu coloquei o texto muito para cima. Você está conseguindo me ouvir? Ah, tá aqui, ó. O Porque reencontro com pessoas queridas, isso, às quais amamos de verdade, é possível e costuma produzir violentos abalos emocionais. isso, obrigado. Nesse texto de Hermínio, é da diversidade dos carismas, é no capítulo 9 Reencontros, que ele fala. Então, quando a pessoa reencontra aquela que ela ama, e ela está realmente, quando estava falando anteriormente, né, no parágrafo anterior, ela está vinculada a uma outra pessoa, com um compromisso já com outra pessoa, né? Realmente, quando a gente consegue reencontrar o amor da vida, né, costuma produzir violentos abalos emocionais. Eu lembro agora de Saulo, né? Saulo de Tarso, né? Quando ele encontra a amada dele e a ama, e ela morre, e ele se revolta contra Jesus, né?
e, e ele se dedica a tanto amor que ele não quer mais saber de amor nenhum. E o amor deles era um amor verdadeiro, né? Daquela, não de almas gêmeas, que a gente sabe que isso não existe, isso é coisa da cabeça das pessoas, né? Que o ser humano tem um hábito de fantasiar muito a respeito de certas coisas. Mas existe esse amor, eu quero uma identificação maior, né? Então, quando você reencontra aqui na vida material, esse amor, claro que vai produzir um abalo violento, um abalo emocional violento. Jamais deve ser chamado, no entanto, a justificar atitudes desastradas, nos diz Hermínio, que só teremos a lamentar mais tarde. Mais do que qualquer outra, a revelação precisa ser acolhida com equilíbrio e posta em sua exata perspectiva. É até aconselhável que não seja transmitida a outra pessoa, ainda que ela também haja sentido emoção semelhante. Regina, que é a personagem que Hermínio de Miranda nos conta sobre ela, tem sobre o assunto amadurecida convicção de sua experiência pessoal. Muitas vezes no passado, ela e o amado ignoraram barreiras e impedimentos que ali estavam postos, precisamente para ensinar-lhes a dominarem seus impulsos. Em vez de se, de se entregarem às suas paixões. E eu lembrei também nessa parte, que, quando ele fala disso, da Ivone Pereira, quando ela, nas Recordações da Mediunidade, né? Que ela conta que ela era muito apaixonada, amava demais, mas só fazia bobagem. E no final ela acabava se suicidando, né? Então, esse não é um amor, isso é uma paixão, né? E essa paixão que Hermínio fala aqui é que a gente não deve se entregar. Por outro lado, continua Hermínio, há pessoas irresponsáveis que se escudam na desculpa de haver encontrado a alma gêmea para fugir de situações também criadas para corrigir desvios anteriores. No livro dos médiuns, diz Hermínio, no item 290, perguntas sobre as existências passadas e futuras nos adverte de que o conhecimento de vidas anteriores é permitido, às vezes, conforme o objetivo, e acrescenta: se for para a vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras e, nesse caso, feitas quase sempre espontaneamente e de modo inteiramente imprevisto. São semelhantes os critérios, segundo os quais existências futuras poderão ser eventualmente conhecidas em suas linhas gerais, ou seja, se de tais revelações resultarem proveitos que possam contribuir para o processo evolutivo, né? Diz Kardec, né? Sempre sábios e objetivos, porém, os espíritos que se incumbem de transmitir essas instruções acrescentam que, estudando o nosso presente, poderemos nós mesmos deduzir o passado. Certamente foi com esses conceitos em mente que o Cristo nos preveniu de que a cada dia bastam seus próprios labores. Se substituirmos dia por vida, o conceito continua perfeito e válido. E aqui Hermínio fala vida em relação à existência, né? Então, a cada dia basta os seus próprios labores. Então, por que que Jesus diz isso? Porque as pessoas querem conhecer. Ah, será que esse é o meu amor, né? Aí quer saber dos espíritos. Então, o que diz o livro dos espíritos, o Kardec no livro dos médiuns? Que se for preciso ser revelado, se for revelado isso, se é mesmo o seu amor ou se não é, só se tiver
um propósito. Não é para atrapalhar ninguém. Se for realmente necessário para aquela pessoa essa informação, né? Então, o que acontece? Vindo para Joana de Ângeles novamente. Eu estou montando um quebra-cabeça. Depois a gente vai entender quando tiver todas as partes juntinhas, né? Mas eu não tenho muito tempo, então vamos lá. Continuando o texto de Joana de Ângeles, nem sempre, porém, se encontrará no ser amado a recíproca, estou tirando as coisas da, a recíproca. Importa o que é essencial, amar sem solicitação. De todos os construtores do pensamento universal, o amor recebeu a contribuição valiosa de urgência. Isso porque Deus, nosso Pai, é a mais alta manifestação do amor. Então, quando a gente conseguir separar, ver que a parte do amor, paixão, a parte do amor material e a parte do amor, que é o amor é, maior, né? O amor espiritual, é que a gente vai conseguir fazer exatamente a vontade do nosso Pai. Então, nós precisamos amadurecer, fazer a distinção do que é amor carnal, do que é amor universal, né? Amor ao próximo, e amar sem ser necessário que alguém solicite que você ame. Amar puramente, amar simplesmente. De todos os construtores do pensamento universal, o amor recebeu a contribuição valiosa de urgência. Vou repetir. Isso porque Deus, nosso Pai, é a mais alta manifestação do amor. E Jesus, padronizando as necessidades humanas, quanto solucionando-as, sintetizou-as no amor como única diretriz segura por meio da qual se pode lograr a meta que todos perseguimos nas sucessivas existências. Vamos caminhar mais um pouquinho. Aí, sim, vem Leon Denis, no capítulo 6 do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. No capítulo 6 não, perdão. No capítulo 15, né, no item 6 o amor. No primeiro parágrafo. O amor, como a maioria entende na Terra, ele está aqui reforçando as palavras de Joana de Ângeles. É um sentimento, um impulso do ser que o leva para o outro ser com desejo de se unir. Mas, na realidade, o amor reveste formas infinitas, desde as mais vulgares às mais sublimes. Princípio da vida universal, proporciona à alma em suas mais altas e puras manifestações essa intensidade de radiação que aquece, vivifica tudo que o rodeia. É por ele que a alma se sente estreitamente ligada ao poder divino, foco ardente de toda a vida, de todo amor. Continua Leon Denis. Cada alma é um sistema de forças e um gerador de amor, cujo poder de ação aumenta com a elevação. Desse modo, ainda se explicam e se afirmam a solidariedade e a fraternidade universais. Um dia, diz Leon, quando a verdadeira noção do ser se desprender das dúvidas e das incertezas que obsidiam o pensamento humano, compreender-se-á essa grande fraternidade ligando as almas. Sentir-se-á que todas são envolvidas pelo magnetismo divino, pelo grande sopro de amor que enche os espaços. Está no capítulo 25, no 10º parágrafo.
Oi, eu acho que eu passei um aqui. Perdão. A todas as interrogações do homem, continua Leon Denis, as suas hesitações, a seus temores, as suas blasfêmias, uma grande voz poderosa e misteriosa responde: aprende a amar. O amor é a síntese de tudo, o objetivo de tudo, o final de tudo. Dessa maneira, estende-se e desdobra-se sem cessar no universo a imensa rede de amor, tecida de ouro e de luz. Amar é o segredo da felicidade. Com uma só palavra, o amor resolve todos os problemas, dissipa todas as obscuridades. O amor salvará o mundo. Seu calor fará derreter os gelos da dúvida, do egoísmo, do ódio. Enternecerá os corações mais duros, os mais refratários. Esse é no parágrafo 21 do mesmo livro. Se, to Se todavia sentes aridez íntimas e sombras carregadas de desencantos que ai, toda vez eu para falar isso aí, obnubilam as tuas aspirações, inicia o exercício do amor entre os que sofrem através da gentileza, passando do estágio da amizade. Descobrirás depois a realidade do amor em blandícia de tranquilidade no país do teu espírito, de Joana de Ângeles. Se por acaso o céu dos teus sorrisos está com as estrelas da alegria apagadas, ama a si mesmo e clarificarás outros corações que jazem em noites mais sombrias, percebendo que todo aquele que irradia luz e calor aquece-se e ilumina-se, permanecendo feliz em qualquer circunstância. Continuando. No Livro dos Espíritos, no capítulo, colocar aqui, na parte terceira, capítulo 11, da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, na questão 886, de título Caridade e Amor do Próximo, Kardec faz essa questão, essa pergunta aos, aos espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. E continuando a nota, Kardec nos diz assim: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição,
tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Então, Joana de Ângeles termina esse texto fazendo, é, nos dando esse conselho, vamos dizer. Haja, pois, o que haja, ama, pois em plena cruz, não obstante o desprezo e a traição, o azorrague e a dor total, Jesus prosseguiu amando até hoje, fiel ao postulado que elaborou como base do seu ministério. Continua amando-nos sem cansaço. Então, haja, pois, o que haja, ama. Obrigado, meus irmãos. Eu me senti muito feliz, porque realmente, como o Rose falou, é, essa, essa espiritualidade amiga que entrelaça todos os estudos, nos fortalece naquela lição que a gente tem que repetir para poder realmente aprender. Repetir assim, ler, ler novamente, refletir. No dia seguinte, encontrar mais um ponto que você não enxergou no dia anterior, né? É assim que a gente faz. E realmente agradecer a todos esses espíritos irmãos, amigos, superiores que nos trouxeram essas mensagens. E como Joana de Ângeles vem nos consolar o coração, fazendo com que a gente reflita e creia, né? Como Leon Denis nos disse, e as interpretações de Kardec, as palavras do nosso Mestre Jesus, nos auxiliando a essas reflexões e fortalecendo em nós essa vontade, né? Para que nossa vontade cresça bastante, para que a gente consiga estudar, é, é, se autoconhecer e colocar as mãos à obra, né? No auxílio ao irmão. E é assim que a gente cresce, amando ao nosso próximo como a nós mesmos. Muito obrigado, gente, pela atenção. Nós agradecemos aqui a companheira Denise, que fez esse estudo, né, sobre esse tema, convite ao amor, né? Que essa é a religião de Jesus, o amor. Então, que a gente possa sempre pensar, como ela falou, é preciso repetir, repetir, repetir certas lições, e a gente vê isso nas mensagens que vem da espiritualidade, né? Os amigos estão ali repetindo a mesma lição. Por que será? Porque eles querem ser chatos? Ou porque o aluno não consegue captar bem a mensagem? Quando vai à prova, tira a nota baixa, fica com a nota vermelha. Não é assim? Aí o professor, quando vê o aluno com nota vermelha, o que ele faz? Segue adiante? Não. Volta e repete, toma revisão daquela matéria, até que a gente possa realmente aprender bem o que é o verdadeiro amor. Tá? Então, muito bonita essa mensagem, e obrigado, Denise, por fazer esse estudo conosco, nos levando a essa reflexão tão importante. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje. Mais uma vez eu agradeço aqui o carinho, a prova de amor que vocês tiveram para comigo, com essas preces, orações, vibrações, para a recuperação minha e do meu marido, né? Porque eu e ele ficamos, como diz o outro, eu e ele baixamos cama, né? Baixamos cama esses dias, mas graças a Deus estamos aqui de volta, e ai que a gente não volte, rogando sempre a Deus a sua bênção para todos nós, porque esse amor de Jesus que é o nosso remédio. Que Deus nos abençoe, abençoe a Denise, a sua família, seu trabalho e seus bons propósitos. Obrigada, Rose. Eu que agradeço. Bem, companheiros, aqui encerrando o nosso estudo, eu vou pedir para a nossa irmã Cris. Cris, fica teu microfone, faz a nossa prece de agradecimento, minha amiga.
Oi, obrigada. A Denise, hoje a gente se falou muito rápido e interessante, né? Foi muito interessante. Eu falei assim, tô torcendo aqui, tá? Enfim, ó, e parece que foi feito para mim, assim como para cada um toca, né? Então, eu agradeço a oportunidade dessa casa tão acolhedora que vocês fazem com que nós possamos ser realmente amigos e irmãos. Então, agradecemos aos amigos espirituais da casa espírita, aos amigos espirituais de cada um de nós, que os nossos protetores com certeza conversam entre si e aponta, né, o caminho da luz e do amor. Agradecemos a Deus, a Jesus, irmão querido, por trazer esse evangelho de profundidade e que toca no fundo de nossas almas, que acima de tudo possamos colocar em prática. Agradecemos por tudo, que assim seja, graças a Deus. Obrigado, minha amiga, pela sua prece. Obrigado aos seus amigos que estiveram conosco na noite de hoje, né? Para os estudos, para assistir a palestra. É bom a gente estar junto aqui com todo mundo, né? Sentir a presença, a vibração de todos os companheiros e sempre rogando a Deus que proteja e abençoe todos vocês. A Cris, Beneze, Ideína, o Léo, a Inês, a Márcia, a Eloá, a Denise, Alberto, todos esses companheiros estiveram conosco, Ana Constantino e Ideína, durante os nossos estudos. Ó, um beijo aí no coração de todos, uma boa noite. Uma noite fria aqui em Tchau, queridos. Petrópolis, hein? 11 Boa noite. graus. Essa Isso. hora. 7h30, Tá 11 frio aqui graus. também. Aonde vamos Beijo. parar? Aonde Aqui vamos tá parar? 11 9. graus, 7 horas, 10 horas vai estar 9. E Aqui tá 9. Beijo. vamos girar picolé. Tchau, gente. Tchau. Beijo, Boa Boa Denise. noite. noite a Gratidão. todos. Quarta-feira estamos de volta para os nossos estudos. Muita Graças paz a para Deus. todos. Eu vou encerrar aqui para Paz todos. e bem.